Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos aqui a escalação do time que vai enfrentar o Grêmio. Amanhã, jogo muito importante, fora de casa, né, na Arena do Grêmio. Temos informações sobre a liminar que acabou de sair e favoreceu ao patrocinador do Flamengo. Eu vou contar tudo pra vocês, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, Sport TV, troca de passes, né, Sport TV e ESPN, link na descrição. Vamos primeiro pro vídeo e ao final passo todas as informações e a provável escalação do Flamengo. Vamos pro vídeo. Tô tentando me concentrar, mas vamos lá, falar do Flamengo sem um acidente de percurso, a derrota em casa contra um time bem... Eu nem cliquei em nada. Bem modesto, né, da Libertadores, e essa questão do Grêmio também, se uma melhora passa por talvez mudança de algumas peças ou se faz parte desse entendimento gradativo do comando do Quinteiro, que está se adaptando ainda ao futebol brasileiro também, né? Inclusive, a resposta dele falando que não entende o motivo dessa pressão toda é porque ele realmente não está adaptado ao futebol brasileiro. Porque se estivesse um pouquinho adaptado, ele saberia o contexto da pressão. Perdeu um título estadual, que seria o 8º para o rival, e o time não está performando, é pressão o tempo inteiro. Aqui no Brasil... Ele passou sufoco na Copa do Brasil, né? Nas duas fases, nos pênaltis, nas duas. Vencendo os pênaltis, é verdade, bem lembrado. Então, aqui no Brasil é isso. O treinador colocou a cabecinha para fora, já vem o martelo aqui, ó, para botar o cara voltar para dentro do buraco de novo. O Grêmio ele não está conseguindo, ter ali uma eficácia no sistema ofensivo, como, por exemplo, no início do trabalho do Quinteiros. Obviamente, ele veio com uma mentalidade de jogo, colocou para os seus jogadores, e aí os adversários começaram a entender como o Grêmio jogava, e aí é mais fácil você, entendendo como o adversário joga, você se prevenir ali, você se precaver para evitar. Mudou bastante ali o sistema no meio de campo, vinha com 3 volantes, tá voltando, pelo menos no último jogo, voltou com um meio armador ali atrás dos atacantes, mas ainda não conseguiu ter um padrão de jogo que conseguisse potencializar os seus jogadores de frente. Eu acho que isso aí é o principal problema do Grêmio. Obviamente, tem também a questão defensiva, que os zagueiros, só o Wagner Leonardo é bem visto, né? A dupla dele sempre varia e a torcida pega no pé. Com relação ao Flamengo... assina embaixo de tudo que o Coutinho falou. É um time que tem a dominância do jogo, não consegue, nesse momento da temporada, converter as oportunidades criadas, mas, da mesma maneira como eu falei de Corinthians e Palmeiras, é muito difícil que hoje você consiga ter um padrão que vá permanecer por todo o jogo, porque o calendário é insano, os jogos são muito tensos, tem viagem, não tem preparação, não tem tempo de você treinar os jogadores, não tem tempo de você aprimorar a finalização. E o Flamengo está, nesse momento, ele peca nisso. O time cria, mas chega ali na frente, não tem a tranquilidade necessária, não tem a mentalidade necessária para colocar a bola para dentro. Eu acho que foi isso que faltou, não só botar a bola para dentro, mas a mentalidade necessária para encarar o adversário, como foi na última Libertadores. Olha aí, hein, nosso favoritismo apontando aí o que teremos nesse Grêmio, os números de Grêmio e Flamengo. Agora, tem a questão dentro de campo, né? Porque os números falam ali pelos últimos resultados. Acho que tem um detalhe interessante, Coutinho, que é esse recorte recente, né? Porque acho que até o Flamengo sentiu isso nos últimos anos. Quando a gente falava, o Flamengo vai jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o torcedor já falava, esquece. Esses pontos aí não vêm, né? Isso quando não vinham, às vezes, até resultados de diferença plástica grande de gols. E isso nos últimos jogos, nos últimos anos, até como o Flamengo cresceu nacionalmente, né, em resultados, até equiparou e até ultrapassou. Sim. Nos últimos 10 jogos a gente mostrou os números são melhores. Para essa rodada, a gente tem um momento, a gente fala do momento do Felipe Luiz, mas o momento do Flamengo é de uma derrota surpreendente no Maracanã na Libertadores. É de uma derrota surpreendente, mas assim, eu acho que está havendo um certo exagero, né, nessas críticas, porque o jogo, para mim, ele é muito nítido que ele tem uma história até o primeiro gol do Central Córdoba. Até o Flamengo levar o primeiro gol, que é verdade, não aconteceu tão à frente no jogo, aconteceu ali na primeira metade do primeiro tempo. O Flamengo era bem superior ao Central Córdoba, né? Tinha tido, inclusive, 3 oportunidades para abrir o placar, tinha volume ofensivo. Depois do primeiro gol ainda teve chance de empatar o jogo. Aí leva o segundo gol, aí para mim o time cai muito de produção, se desestabiliza em campo. Era uma situação nova que eu não estava habituado a lidar. E é claro que tem um mérito também do Central Córdoba de explorar alguns pequenos erros que o Flamengo apresentou ali durante o jogo. Eu não acho que seja um problema crônico do Flamengo ainda. O Flamengo está jogando mal há várias rodadas. Não, o Flamengo jogou mal contra o Tátira na Venezuela, jogou bem contra o Vitória fora de casa, começou bem contra o Central Córdoba. O Flamengo tem um problema no time que é crônico. A dificuldade de transferir a alta capacidade que tem de criação de jogadas, o volume ofensivo que tem em gols. Isso é um problema.
É algo que o time tem que corrigir, tem que ser tratado. Os jogadores têm que ter um pouco mais de tranquilidade na hora de chegar na frente do goleiro e tomar a melhor decisão para fazer o gol. O jogo de quarta-feira tem um lançamento pro Juninho, que o goleiro me sai do gol com o zagueiro na cobertura. Sai muito mal, né? Se ele tá um pouco mais ligado, ele olha o goleiro fora, ele dá um tapa por cima e faz o gol. Tem uma jogada do Arrascaeta que ele não consegue tirar do goleiro. Tem uma outra do Juninho no primeiro minuto, né, que ele invade a área em liberdade pelo lado direito e chuta mal cruzado. A cabeçada do Bruno Henrique na pequena área, nos acréscimos, embaixo da trave. Então, se a gente pegar jogo a jogo, tem muitas oportunidades que o Flamengo perde. É claro que todo time perde gol, né? Ninguém vai fazer todos os gols que você cria. Mas a taxa de conversão está muito baixa. Aquilo que o Flamengo cria, aquilo que o Flamengo converte, está muito abaixo. E acho que o resultado, não só da quarta-feira, mas alguns resultados mais apertados, se explicam muito nisso. Não foi o Flamengo que está feito um grande jogo na quarta-feira, não. Mas eu acho que algumas críticas ali são bem exageradas. Não faço parte da galera que, o Flamengo perdeu porque poupou o jogador. Um time que entrou em campo poderia ter vencido o Central Córdoba, jogava melhor que o Central Córdoba. É óbvio. Joga mais 10, ganha 9. É claro que o Wesley é melhor que o Varela. É claro que o Pulgar é melhor que o Everton Araújo hoje. É óbvio isso, todo mundo sabe disso. Né? Que o Pedro é melhor do que o Juninho, mas não tinha condição de jogo ainda. Que o Gerson poderia jogar ali desde o primeiro tempo. Mas com o time que entrou em campo, o Flamengo tinha uma produção suficiente para sair vencendo o jogo e para encaminhar uma vitória até mais tranquila no Maracanã. Mas o futebol tem dessas coisas, né? No meio do jogo você é surpreendido de alguma maneira. Sobre o Grêmio, não. Acho que a situação é diferente. O Grêmio não está vivendo um bom momento, mesmo com vitórias recentes, não consegue ter bons desempenhos, não consegue ser confiante. Acho que existe uma diferença técnica bem grande hoje entre o Flamengo e o time do Grêmio. É claro, o Grêmio dentro de casa, né? Existe ali uma situação de atmosfera favorável que pode ter nessa partida que pode pesar a favor. Mas eu não consigo cravar que o Grêmio, por exemplo, saia à frente do Flamengo nesse jogo, não. E também não acho que o problema do Flamengo seja algo tão grave assim, como muita gente falou. É aquilo, né? Principalmente Flamengo e Corinthians, né? Que são os clubes de maior torcida do país. Quando tá bom, as pessoas acham que tá melhor do que realmente tá. Quando não foi tão bom, as pessoas acham que foi pior do que realmente foi. Então tem que ter muito cuidado com essa equação aí. Concordo, eu vejo também como um acidente de percurso, digamos assim, do Flamengo. E se a gente for analisar resultado, fica tudo muito mais simples, né? O Grêmio está com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, é um dos poucos times que tem 100% de aproveitamento nas duas competições, mas tem sido questionado o desempenho do Grêmio. E aí, ouvindo um pouquinho do lado rubro-negro, né, Thiago Lima, bem-vindo, Noel, aqui com a gente no Tá Na Área, amigo, boa tarde para você. A gente falava que o Coutinho falava, não é terra arrasada, não é porque poupou jogadores, o Flamengo teve um resultado surpreendente, diferente do que esperava, mas agora a gente deve ver os titulares em campo no Brasileirão, nesse jogo fora de casa contra o Grêmio. Tem um aspecto aí, acho que é mental, de como o time vai sentir, né, esse resultado na sequência que vinha tendo. Só tinha 2 derrotas com o Felipe Luiz desde o início do trabalho do treinador. E tem um aspecto, acho que importante, que já foi um pouco nessa partida, mas que vai se tornando a cada jogo um pouco mais, né? Que é um tal de Pedro, que está à disposição do Felipe Luiz para essa partida, amigo. Tudo bem, Camila? Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Essa visão que o Coutinho disse é bem a visão interna mesmo do Flamengo, tá? Que assim, não tem crise, foi de fato um ponto ali fora da curva, o time, os jogadores se desconcentraram muito, né, após o segundo gol, então o Flamengo acabou perdendo, fez um segundo tempo muito ruim e acabou perdendo esse jogo, mas sem crise, sem terra arrasada. O time vem bem, tem essa confiança e de que vai retomar logo os resultados positivos, as vitórias, começar por esse jogo, que é um jogo difícil contra o Grêmio fora de casa. Você bem lembrou, tem a sombra do Pedro, uma sombra boa, né? A gente pode brincar que é uma sombra boa, mas, claro, tem todo um cuidado. E tem uma notícia importante. O Danilo... créditos e direitos autorais, canal do Fala João Guilherme. Grande João Guilherme, né, que agora está na Flamengo TV. Inclusive participou agora de um podcast que ele entrevistou o Zico. Eu recomendo vocês ir lá na Flamengo TV e conferir a entrevista completa, né, com o Zico. Muito boa entrevista, alguns detalhes bem interessantes. Vocês não vão perder nada, tá bom? Flamengo TV, vai lá e coloca podcast que agora é MengoCast, né, com o João Guilherme, ele entrevistando o Zico. Ele pode voltar domingo contra o Grêmio. O Flamengo informou que o Danilo participou normalmente da atividade, né? E ele pode ser relacionado. Amanhã o Flamengo embarca para Porto Alegre e vai divulgar ao longo do dia a relação dos jogadores que viajarão. E o Danilo pode estar. Ele já está treinando normalmente com o grupo
e deve se colocar à disposição do técnico Felipe Luiz. É uma grande volta, né? Porque o Danilo é um grande jogador, um cara de um nível altíssimo, de uma trajetória muito grande no futebol, né? Só passou por equipes grandes no futebol na carreira dele, né? Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus, 6 anos, e agora está jogando no Flamengo. Então é um cara que tem uma trajetória marcante, muito tempo como lateral, agora é um zagueiro. E quando ele jogou, ele não fez muitas partidas, mas quando ele jogou, o Danilo mostrou que ele é um jogador que pode acrescentar muito ao Flamengo pela sua liderança, pelo seu posicionamento, técnica apurada, né, pela sua qualidade técnica. Ele é um jogador realmente de um nível muito elevado. Então, Danilo pode ser um grande reforço do Flamengo para a partida de domingo. Agora vamos ver aqui um pequeno corte, né, do programa ESPN. É só coisar aqui rapidinho. Pronto. Vamos ver aqui o Pascoalzinho falando sobre a preparação para Flamengo e Grêmio, tá bom? Jogo muito importante amanhã. Lembrando que o jogo foi alterado, agora é 5 horas da tarde, tá certo? Ia ser às 4 horas, mas com a questão do calor e tudo mais, em vários cantos, né, do Brasil, por isso foi alterado o horário para 5 horas da tarde. Só pegando aqui o gancho do João Guilherme em relação ao Danilo, né? Eu ainda não vi a lista de relacionados, mas eu tenho só a provável escalação, mas ele vai estar no banco para esse jogo, né? Até para poder dar uma poupada tanto no Léo Ortiz quanto no Léo Pereira, que tem jogado bastante, tá bom? E também temos uma novidade em relação ao Pedro. Vamos pro vídeo aqui. Né? Essa zebra é maior. Não, do Mushuki não. É um clube muito pequeno, Central Gente Córdoba. do céu. O Cruzeiro é um time que ainda tá... Duas zebras enormes. Mas o... Seu Mushuki, com todo respeito, o Mushuki Ronan... Não, o time tem 11 anos, se eu não me engano foi 2011, ele foi fundado, 12 ou 13 anos, é um time novo. Para você ter uma ideia, Birner, o tamanho do feito, quando eles empataram com o Palestino, o bicho, eles estavam tão felizes que o presidente dividiu a premiação com eles. 110 mil... Não, eles ganharam no Palestino. 3-2. 3-2. Eles ganharam 50 mil dólares de prêmio para dividir todo mundo. 50 mil dólares de prêmio é o quê? O salário de quem? Não, de quase ninguém. Do menino da base que está começando lá. O Pedrinho do Cruzeiro tá por dinheiro, gostaria de pagar 50 mil do jeito que ele tá falando. Mas vamos voltar para o Flamengo. Nesse caso, desse jogo, acho que o Pedro vai voltar aos poucos, não deve começar como titular essa partida. Eu não faria isso, né, começando com o Pedro. Você sabe que jogadores que ficam muito tempo parados tendem a ter lesões musculares se forçarem demais, ou seja... Geralmente Neymar. Geralmente é uma lesão que vem na panturrilha, né? Essa é a lesão mais frequente que vem quando o jogador para muito tempo. O Pedro é um jogador diferente, O Pedro é único, o Pedro é tão importante, o Pedro é tão bom, o Pedro tem tanto perfume que a bola gosta, que ele faz falta para a seleção brasileira, ele não faz falta para o Flamengo, ele faz falta para a seleção brasileira. Calma aí, Pascoal. Você vê que o Pascoal quer uma seleção brasileira só com os jogadores daqui, né? Alan Patrick, Gerson, Falar um centroavante rápido para jogar na seleção brasileira, agora, vai, 1, 2, 3, 4, 5. Que joga aqui? Agora não, centroavante. Eu não tô falando informa fisicamente. O que pode fazer, o que pode não fazer. Eu não acho que o ataque da seleção brasileira na última data FIFA estava errado. Não? Com Rafinha, Vinícius Júnior, o Rodrigo e o próprio Matheus Cunha. E aconteceu? Informa fisicamente... Isso no último, né? Não, informa fisicamente no ápice da forma hoje em dia? O meu centroavante titular, podem me xingar o quanto quiser. Gabriel Jesus. O Gabriel tá machucado. Não dá pra ser. Gabriel não tem nem condições de Mas concordo contigo. Hoje inteiro, hoje, fala rápido um centroavante para jogar. Matheus Pereira. Não, Matheus Cunha? Matheus Cunha. Não. Eu gosto muito, mas ele não é centroavante, é meia. Não, então, mas é que você quer com essa característica. Entendeu? Essa centroavante. Essa característica é difícil. E além de que, o Pedro tem uma coisa que os outros não têm.
O perfume que a bola gosta. É isso, filho. Que a bola bate na trave, bate no zagueiro. Eu nunca achei esse perfume pra comprar quando eu jogava. Então você discutiu. Nunca achei esse perfume pra comprar. É o perfume que a bola gosta, Quando gente. eu joguei, nunca é o cara achei. que sabe. Isso aí. Como é que é? Pim, pam, pum. O Dona Márcio- Ernesto Firpo Nunes falava que o time dele tinha que jogar na base do pim, pam e pum. São 3 toques na bola para fazer o gol. Dona Ernesto Firpo Nunes, que falava, toma chocolate e paga o que deve. Né? Passa a bola e sai para receber, né? Toma chocolate e paga o que deve. Então, tu vai isso aqui, sai para receber. Toca e passa, né? Não, Era que fique assim. claro, eu acho o Pedro um monstro. Eu tava te provocando, porque nesse programa de hoje você pediu uma galera na seleção brasileira. Eu senti que você Não, já não pedi gosta do 2. Pedro. Não, só pedi Não, 2. eu acho um monstro. Ah, tá. Eu tenho certeza Não, em 2. eu acho que ele, se for convocado, sempre que for, eu só acho que ele. É que o Pascoal O Patrick está não definindo joga ele na como seleção? incontestável. Não, eu tô falando do Pedro. É que no tom que ele falou é como se fosse Pra mim incontestável. é incontestável. O Pedro na seleção brasileira esteve na última Copa do Mundo. Nem foi titular. Foi o Richarlison o titular da última Copa do Mundo. Mas o Pedro, pra mim, é incontestável. Ele Pedro é melhor que o jogando. Richarlison? Como O quê? centroavante? Como centroavante, sim. Tá. Centroavante. O Richarlison é muito bom. Eu gosto muito do Pombo, da personalidade dele, da história dele. Para mim, o Richarlison é um personagem diferente. Agora, para fazer gol, para ter o perfume que a bola... O Pedro, gente, foi ultrapassado. O máximo que eu arrumava era um limãozinho embaixo do braço, assim. O Por isso que eu Pedro, corria, que tava o Pedro ardendo. foi Eu tinha que ultrapassado correr. na última rodada do campeonato do ano passado pelo centroavante do Corinthians, pelo Yuri Alberto. 6 meses parado. O Yuri Alberto fez 31 gols depois de 6 meses que o Pedro estava parado. Ele fez 30 gols em 6 meses, o Pedro. Mas concorda que o time Na ajuda temporada também, passada. O time dele é um pouco melhor que o... Puxa vida, mas o... Não, eu não tô Nossa, falando que eu mais. prefiro o Yuri Alberto, eu prefiro Nossa, o vocês estão Pedro. mexendo com o Calabresa aqui. É isso, é hein? isso. Nossa, Puxa estão vida, mexendo vocês com o Calabresa aqui, ó. Tô falando, vocês estão mexendo com o Calabresa. Cano ou Caleri? Hã? Cano ou Caleri? Faz mais gol. O Cano tá fazendo mais. Só pra saber. O Cano tá fazendo mais. O Cano chegou a ser o maior artilheiro do mundo há 2 temporadas. Esse cara é bom jogador. Mano. Pra finalizar... Oh, meu Deus do céu. gosto E um, muito. 2 toques? Nossa Eu Senhora. gosto muito do Caleri. Gosto muito. Eu sou um cara O senhor que... fez críticas duras hoje. Gosto do Caleri. que o programa Mas ele virou tá na... um rolê aleatório, né, Fabricião? Ele tá na Olha isso. seca. Ele Espero tá que na o nosso seca. senhor-chefe não Como se incomoda. centroavante do Grêmio. Quem que vai ser o centroavante do Grêmio? No último jogo, o Bright White estava no banco. Então, ele vai jogar? Para mim, o Bright White é titular. Pra mim também. Para mim, o Bright White é titular. Mas vai ser jogando em casa, porque precisa dar uma satisfação para a torcida. A torcida está pendurada no treinador. A torcida do Grêmio está pendurada no treinador. Quem que vai dar a resposta? O Grêmio passa pelos mesmos... É isso, galera. Temos aqui a provável escalação, né? Brincadeiras à parte, até entendo a questão do Pascoal, né? Mas tudo bem. Em relação ao Pedro, a informação que a gente tem aqui pela escalação é que ele não vai entrar como titular, não. Tem até uns veículos de imprensa falando que ele ia ser titular diante do Grêmio. Achei até um pouco precipitado, porque ele voltou agora, né? Tem aquele processo de recuperação, tem aquelas etapas que ele precisa cumprir para poder estar 100%, tá bom? Temos aqui a provável escalação. Deixa eu só pegar aqui rapidinho para vocês. Só lembrando que o jogo é amanhã às 5 horas da tarde. Grêmio e Flamengo. É jogo muito importante. Temos aqui a provável escalação. Vamos lá. Goleiro Rossi. Aí Léo Pereira e Léo Ortiz. Em relação ao Danilo, a gente não sabe se ele vai entrar só no segundo tempo, né? Porque passou um bom tempo afastado, né? Provavelmente só no segundo tempo mesmo. Lembrando que geralmente, né? Sempre, vamos dizer assim, geralmente, mas sempre, Felipe Luiz coloca a escalação 1 hora antes do jogo. Pode pegar a gente de surpresa aqui, mas essa é a provável escalação do time do Flamengo. Goleiro Rossi. Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandre. Na lateral direita, Wesley. Aí, volante, Eric Pulgar e Dela Cruz. Aí, o questão aqui é o Gerson, né? Se o Gerson vai jogar um pouquinho mais centralizado ou vai descer mais para a ponta direita. Arrascaeta no meio. Aí, no ataque, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Juninho aqui tá no banco. Pela escalação, tá no banco aqui. Inclusive, perdeu muitos gols. Até foi questionado sobre isso. Em relação ao próprio Central Córdoba, 2 minutos de jogo. 3 minutos mais ou menos de jogo. O Flamengo teve 2 chances claras de gol com o Juninho e desperdiçou. Poderia ter mudado totalmente o andar do jogo. Se conseguisse fazer aqueles 2 gols no comecinho do jogo, que o Flamengo teve, né, a oportunidade, poderia ter mudado tudo. Não parei para essa dor de cabeça que tá passando agora, né? Ou o próprio Felipe Luiz tivesse reconhecido isso. Né? A gente tá... Isso aí também é um pouco de exagero, mas se ele tivesse colocado o time titular, feito, né, já
feito o dever de casa. No segundo tempo já poderia tirar todo mundo, colocar um time mais alternativo, até para poder garantir a vitória do Flamengo, porque agora complicou, né? O Flamengo agora vai ter que ir para LDU, lá para Quito, no Equador, a 2.850 metros de altitude para poder ganhar do LDU. Só a vitória importa agora, porque o empate ficaria um pouco distante. Ainda tem a questão do Central Córdoba, que pega o Deportivo Táchira, pode ganhar e abrir mais ainda. Ou seja, o Flamengo precisa muito ganhar esse jogo diante da LDU. Lembrando que o jogo vai ser só o outro final de semana, o outro meio de semana, já que esse meio de semana agora é Flamengo e Juventude. Inclusive, os próprios ingressos já começaram a ser vendidos ontem, tá bom? Flamengo e Juventude no Maracanã. Já começou a venda dos ingressos, já com esse novo plano, né? Já com esse novo pacote aí do sócio-torcedor que foi remodelado, né? Fizeram aí umas adaptações até para melhorar um pouco a questão da viabilidade econômica do pessoal, tá bom? Bom, em relação aqui à escalação, né? Passei para vocês. Temos outra informação aqui sobre a liminar. Envolvendo a PixBet, saiu a liminar aqui, liberando a Bet, tá bom? Lembrando que ela não tinha nada irregular, até o pessoal foi pego de surpresa, né? Porque não tinha nada irregular na própria empresa. E saiu aí pelos veículos de imprensa que ela estava bloqueada e tudo mais. E saiu agora há pouco, ó, exclusivo. Liminar concedida pela Justiça do Distrito Federal. A PixBet cancela a suspensão das atividades e assim permitindo que continue operando normalmente em todo o território nacional. O judiciário confirmou que, de fato, os argumentos, né, da PixBet foram muito bons e entendeu o protocolo mesmo fora do prazo. Era para ter suspendido tempos atrás, antes de estar com tudo protocolado. Mas, porém, todavia, entretanto, já está tudo resolvido, tá bom? A PixBet é liberada, continua atuando normalmente pelo Flamengo, patrocinador oficial, né? Patrocinadora master do Flamengo. Se tiver alguma opinião, algum comentário que queira colocar aqui, pode mandar, tá bom? Quiser deixar também a sua cidade, onde você está falando, vai dar bastante engajamento pra gente, né? Vai ajudar bastante o nosso trabalho. Só lembrando aqui, ressaltando, amanhã Sport TV e Premier transmite Grêmio e Flamengo, também TV aberta, vai transmitir também Grêmio e Flamengo, tá certo? Jogo fora de casa aí, muito importante para o Flamengo, ainda mais hoje o Palmeiras ganhou do Corinthians, né, por 2-0 e assumiu a liderança do campeonato. O Flamengo fazendo bom placar amanhã, consegue retirar a liderança do Palmeiras e já começar com o pé direito brasileirão, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos e Direitos Autorais e ESPN Brasil, canal do Fala João Guilherme e Troca de Passes Sport TV. Valeu!